Vamos voltar 29 anos depois para Salem enfrentar novamente 3 bruxas que haviam jogado uma maldição que só retornariam quando a vela de chama negra fosse acesa. E aí, vocês já sabem qual é a nossa discussão de hoje, mas antes, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana. E não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder mais nada. Abracadabra 2 ou Hocus Pocus 2 lançou no Disney+, mais especificamente dia 30 de setembro, e vai nos trazer a acompanhar as 3 irmãs Sandersons novamente. Dessa vez a nossa aventura, vamos dizer assim, gente, é um pouquinho diferente, porque o começo do filme vai nos trazer uma ideia de como era a vida das irmãs Sandersons. Então é interessante isso, porém eu não vou negar que parece que ultimamente a Disney anda tendo essas ideias de que, vamos explicar por que o vilão é dessa maneira. Sim, ele teve uma vida triste. Então é basicamente isso, nós temos a apresentação das 3 Sanderson, em que a Winnie é a mais velha, estão querendo fazer de tudo para casar ela, e ela não quer se casar. E as pessoas sempre temeram ela porque ela era diferente. Então a gente tem uma ideia, gente, nesse filme, como elas conseguiram o livro. A princípio, teoricamente, no primeiro filme de Abracadabra, era nos apresentado que as 3 irmãs haviam ganhado o livro de feitiços da mão do próprio diabo. Porém, não é isso que acontece, gente. É nos apresentado que quem dá o livro a elas é uma outra bruxa. Sim, alerta de spoilers, mas é pra vocês terem uma ideia. Então a gente já entende por que elas são daquele jeito, ou melhor, porque a Winnie age daquela maneira. Anos depois, aí a gente acompanha aquela questão do que aconteceu em 1993, com elas voltando, tudo virando pedra, porque não conseguindo as almas das crianças, e tudo volta ao normal. Até chegarmos novamente 29 anos depois, Salem novamente está no Halloween e estão contando justamente o que? A história das irmãs Sandersons. Não vou negar, gente, que em certos pontos realmente Hocus Pocus ou Abracadabra, ele manteve aquela parte divertida. Sim, nós conhecemos Abracadabra justamente por aquela parte cômica divertida que nos faz dar risadas. Porém, o elenco que acabaram escolhendo para protagonizar, vamos dizer, a parte heróica da história, acabou sendo ofuscado. Quem conhece a história de Hocus Pocus sabe que esse foi um filme que, quando lançou, teve uma bilheteria extremamente baixa, porém com os anos acabou se tornando aquele clássico cult que exatamente quase todo o adolescente, quase todo o adulto da época dos anos 90 já assistiu em algum momento. Não estou dizendo todos, mas é aquele clássico filme cult que entra na nossa lista de que devemos assistir antes de morrer. Então, gente, eu já disse, eu já fiz um vídeo sobre Abracadabra falando que dava meio que a entender que o filme era para ter sim uma continuação, e anos depois nos era entregue. Por um lado, gente, a gente não estava muito esperançoso de que tivesse um Abracadabra 2, por mais que desse aquele final. Por outro lado, quando a Disney informou que estaria lançando o segundo, filme sobre Abracadabra, muita gente ficou interessada. Como eu disse, esse filme, ele realmente manteve sim aquela questão cômica que a gente já conhecia do primeiro, mas o elenco principal acabou sendo ofuscado. Eu acho que as atrizes que escolheram não tiveram um ganho tão grande no filme como o elenco infantil da primeira versão, gente. Então eu acho que isso já deu uma questão meio que questionável ao filme. Não que antes que alguém venha me questionar, não, o filme não foi ruim, gente. A história foi interessante, foi bacana, mas pecou sim em alguns detalhes. O detalhe é, primeiro, a questão do elenco jovem. O fato de que elas acabaram sendo ofuscadas pelas irmãs Sanderson já deixou isso bem claro. Então, o fato de que era para a Becca, a Izzy e a Cassie
serem as protagonistas da história e ganharem aquele foco como foi o primeiro elenco infantil, elas não tiveram foco nenhum. Elas tiveram uma participação, sim, por a questão de como trouxeram as irmãs Sanderson, foram elas, mas também aquela questão de que, quem ganhou o filme todo foram as irmãs Sanderson, essa é a questão. Ok, Nathalie, mas você tem que entender que quem faz esse filme é as irmãs Sanderson. Sim, eu sei, gente, mas a ideia era que, no meu ponto de vista, que deveria sim ter um equilíbrio entre o elenco, que seria o elenco jovem, e o elenco das bruxas, nesse caso. O que o de 1993 nos entregou. Nós tínhamos sim aquele elenco jovem que conseguia em vários momentos ter a chamar mais atenção do que as bruxas, em outros momentos as bruxas chamavam mais atenção, o que não foi entregue nesse filme. Um outro ponto sobre esse filme é a questão de que, como eu posso dizer, gente, o fato das três meninas, a Becca, a Izzy e a Cassie, elas terem uma questão de, sim, uma ligação com a magia. A Becca meio que dá uma ideia de que talvez seja ligação com a magia, pelo fato dela sempre gostar disso, e porque o aniversário dela era dia 31 de outubro. Mas assim, não dá uma ideia muito mais clara sobre isso. O desenvolvimento desses personagens, nesse caso, ficou um tanto ofuscado. Até o próprio personagem da Cassie ficou mais ofuscado do que a das outras meninas. E ela quase não tem muito uma participação tão grande nesse filme. Ela aparece, ela tem um desenvolvimento, ok, mas não algo tão impressionante como eu acho que poderia se ter. Outro ponto que realmente me decepcionou é o fato de que, poxa, poderiam ter trazido um pouco mais o elenco do antigo filme, não só as irmãs Sanderson, que é literalmente o que faz o Hocus Pocus, mas também os outros personagens. Eu acho que seria mais interessante, ainda ia viver mais aquela questão da primeira versão de Abracadabra e tudo, apesar de que em vários momentos apareceram cenas que se desenvolviam, que estavam ligadas ao filme, mas nada muito grandioso. Outro ponto, gente, que decepcionou nesse filme é o fato de que a história ela estava indo bem, o desenvolvimento dela e toda a questão, pois parece que no final, eu concordo com o que eu li na internet, parece que ele perde um pouco o foco da história. Ok, aquela questão de que a Disney queria mostrar, dar uma lição daquela questão de união e tudo, mas eu acho que perdeu daí um pouco o foco a história em si. O final dela acabou se desvencilhando e no final a gente esperava uma coisa, acho que eu esperava uma coisa e no final ficou outra coisa. Não, gente, o filme ter ficado ruim, não, pelo contrário. Aquela questão de demonstrar principalmente aqueles comentários sarcásticos que a gente acha que não vai ser nada, que não ofende a pessoa, mas no final está ofendendo. A questão da pessoa ser diferente, ser excluída disso, as pessoas questionarem isso, é uma coisa interessante, gente. Eu acho legal esse fato de sempre trabalharem um tema assim e vamos jogar no filme e bater isso. Mas eu acho que ainda desfocou da questão uma parte do roteiro e parece que ficou perdido. O final é interessante? Sim, ficou interessante, mas sei lá. Repito novamente, as protagonistas jovens, né, o elenco jovem que estaria ligado ao que seria a parte dos jovens, que é do primeiro, né, aquela questão de mostrar aquela parte infantil, acabou sendo fraco, não teve realmente desenvolvimento nenhum do filme. Porém, não vou negar, tenho que admitir que ainda assim, mesmo tendo aqueles seus pós e suas coisas ruins, em alguns pontos negativos, ele ainda trabalha de um jeito maravilhoso. Toda aquela questão dos efeitos especiais, em vários momentos até na questão de um trabalho de cores e principalmente aquele foco maravilhoso do Halloween, que eu acho fantástico, o modo como eles dão uma ênfase muito grande para esse evento, para esse feriado, para eles lá, né, vamos dizer assim, para essa data. É algo assim que eu acho maravilhoso mesmo, é incrível. Também não dá para negar, né, as três atrizes estavam fantásticas, gloriosas no filme, elas realmente não tinha como negar, elas roubavam todo o instante as cenas em cada momento que apareciam, a música que elas usaram para encantar os adultos
adultos daquela vez foi fabulosa também, foi muito boa. Então assim, gente, o que eu posso dizer sobre Hocus Pocus é que ele tem ainda aquele desenvolvimento do primeiro roteiro, do primeiro filme, vamos dizer, aquela parte cômica, divertida, mas também ele tem um adendo a mais do que o primeiro não tinha, em trabalhar certos temas que o primeiro não trabalhou tanto a fundo, mas pecou no desenvolvimento, sim, das protagonistas, principalmente em certos momentos, como eu disse, parece que a história se perde em um momento. Eu achei um tanto forçado só demais, mas em até certos momentos aceitável, o fato de como que um dos personagens, que é o cara que controla a loja lá de magias, tem uma ligação com elas. Eu acho que meio que é aceitável. É aceitável, mas também ficou meio que forçado demais. Mas assim, tinha que dar uma ideia de por que elas retornavam, até que não foi uma coisa tão forçada, mas também aquela questão de que, vamos agora dar uma explicação de por que elas são tão ruins, porque elas tiveram uma vida bem complicada, então assim, virou acho que meio que moda em todos os filmes da Disney. Não que seja uma coisa ruim, gente, mas eu acho que, sei lá, poderiam mudar um pouco o ingrediente da história nesse sentido. De resto, vale muito a pena, gente, vale a pena. Se você ainda não assistiu Hocus Pocus 2, ou melhor, Abracadabra 2, assiste, vale muito a pena, é bem divertido. E se você ainda não assistiu o primeiro, então assiste o primeiro e já vai logo em seguida pro segundo, se divertir com a família, com a criançada, que vale muito a pena. Apesar de, como eu disse, apesar de algumas coisas contras, algumas coisas negativas, ainda o filme é muito bom mesmo. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Se você já assistiu Abracadabra 2, o que você achou? Qual que foi sua opinião? O que você acha que faltou? O que você acha que te impressionou? Comenta aqui embaixo, ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Twitter, no meu e-mail, no meu Instagram. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. Já aproveita, já me segue lá no meu Instagram, que as postagens são diferentes do que eu faço aqui. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E se você não deixou o like no começo do vídeo, deixe agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal, e até a próxima!